Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Larissa, sou professora de História e hoje nós vamos revisar o conteúdo da Proclamação da República, que ocorreu na data de 15 de novembro de 1889. Para começarmos o debate desse tema, para eu começar a explicar esse tema, nós vamos primeiro analisar essas duas imagens que estão aparecendo em tela para vocês. A primeira é a da esquerda, que foi desenhada pelo artista plástico Pedro Bruno no ano de 1919 e que tem por título A Pátria. Nesta tela, em primeiro plano, nós vemos um grupo de mulheres sentadas numa sala, como se fosse uma sala ou algum galpão, e elas costuram o que nos parece ser a bandeira do Brasil. Nós podemos olhar para as vestimentas dessas mulheres e ver que elas não têm trajes de mulheres da alta sociedade do Brasil. Suas roupas são mais simples, até suas tonalidades são de tons mais claros, o que representa um grupo de pessoas que é de um grupo social mais popular, menos abastado, não é mesmo? E vemos também a presença de crianças nesse primeiro plano da imagem, da tela. E isso nos mostra que com a mudança da monarquia para a República do Brasil, surgiu uma nova identidade do país. E isso se representa através da bandeira, já que a bandeira da monarquia brasileira é diferente da monarquia da bandeira da República. E viu-se a necessidade de trocar a bandeira justamente por trazer novos ares através da República. E em segundo plano, na parede avermelhada que fica ao fundo da tela, nós vemos duas telas penduradas na parede, que significa que representa, na verdade, duas figuras muito importantes para a proclamação da República no Brasil, que foram Marechal Deodoro da Fonseca, militar e líder do movimento que trouxe a proclamação da República, e a tela que está em mais formato retangular é o quadro que representa o enforcamento de Tiradentes, figura que foi extremamente importante no estado de Minas Gerais e que lutou ferrenhamente junto à elite social do estado mineiro para que a proclamação da República fosse instaurada no país. Já na tela à direita, nós vemos uma imagem que a primeira coisa que a gente vê nessa imagem é a frase Proclamação da República no Brasil. Vemos a tela e na parte inferior vem a seguinte frase: Glória à Pátria, honra aos heróis do dia 15 de novembro de 1889. Essa tela, já essa segunda tela, que foi desenhada por Pereira Neto, na verdade nós não podemos considerar como uma tela em si, mas como uma alegoria. Ela foi publicada na Revista Ilustrada do Rio de Janeiro, de 1889. Essa revista circulava na época entre a alta sociedade do Rio de Janeiro e com a ida dos filhos da elite para países europeus para estudar, foi difundida através dos meios de comunicação e inclusive através dessa revista ideais como o iluminismo, que vocês provavelmente já devem ter estudado, e do Renascimento, ideais esses que traziam a luz da ciência, a luz da razão para o entendimento da verdade, a liberdade de expressão e a democracia
como meios de ter um Estado que houvesse a participação de todos nas decisões do governo e, no caso deles, da época da coroa, já que era o rei que governava o país nesse período de 1800. Nós podemos levar em consideração alguns aspectos dessa alegoria que está representada na imagem à direita. A primeira delas que eu quero debater com vocês é sobre o próprio nome, né? Alegoria. Quando a gente fala essa palavra, esse termo alegoria, nós remetemos primeiramente, na nossa realidade, a blocos de carnaval, não é verdade? Quando nós assistimos em períodos carnavalescos, que passam nas emissoras de TV, aqueles grandes blocos com dançarinas, com pessoas representando temas sociais relevantes, como preconceito, como racismo. Aquilo pode ser chamado de alegoria justamente porque ele traz à tona, essas escolas de samba trazem à tona temas sociais para serem refletidos. E é exatamente esse mesmo objetivo que nos anos de 1800 essas alegorias eram desenhadas e publicadas para trazer à tona temas importantes ou até polêmicos que eram debatidos naquele tempo. E nessa alegoria nós vamos analisar alguns fatores que eu considero importante que vocês compreendam na proclamação da República. A primeira delas é sobre essa mulher que está no plano principal da imagem, não é verdade? E ela está bem vestida, seu cabelo está bem arrumado, sua roupa indica que ela é uma mulher da alta sociedade da Europa na época, ou até daqui do Brasil mesmo. E ela está na mão esquerda empunhando uma espada, na mão direita um escudo e escorado no seu braço a bandeira do Brasil. Em seus pés estão algumas flores, ela está calçada com uma sandália que a gente pode considerar como uma rasteirinha para os tempos atuais, não é verdade? E à sua frente tem um homem ajoelhado, segurando uma espécie de almofadinha com uma coroa em cima. Aí você pode perguntar, não, mas o que deve representar isso? Essa mulher, o nome dela é Mariane. Ela representa a liberdade que a Revolução Francesa trouxe para os pregadores dessa revolução que ocorreu na França. E ela foi sinônimo de liberdade para os franceses nessa época. Aí você pode se questionar, assim, o que uma figura francesa, uma mulher francesa, pode representar para a gente nessa alegoria. Justamente, ela representou a liberdade através da Revolução Francesa, e a figura dela, numa alegoria que representa a proclamação da República, nos mostra que essa transição trouxe algumas liberdades para o Brasil. Essas liberdades não foram alcançadas por todos, mas para as elites que a defendiam foi sinônimo de grande mudança e de grande liberdade. E a gente pode notar que esse homem ajoelhado na frente de Mariane, ele é um homem bem vestido, suas vestes são limpas, e ele, através de suas vestes, representa também uma pessoa da elite. Em segundo plano dessa imagem, nós podemos perceber que existe um homem montado a cavalo, com um chapéuzinho em mãos, significando um cumprimento. Igual a certas pessoas, quando a gente passa na frente da casa delas, principalmente quando elas são idosas, elas têm o costume de tirar o chapéu quando elas usam, né, e cumprimentar
opa, boa tarde, tudo bom? Não sei o que, alguma coisa do tipo. É, justamente é, essa atitude desse homem a cavalo tinha como objetivo cumprimentar Mariane e ter um sinal de reverência à figura dela, que trazia a liberdade para o Brasil, a liberdade da República. E atrás desse homem a cavalo, nós vemos várias pessoas que estão amontoadas aí, muito juntas, perto umas das outras. E essas pessoas representam o Exército, que teve grande participação na proclamação da República. Esse homem montado a cavalo, que está liderando esse pessoal que está aí atrás, essa galera que está aí atrás, ele é Marechal Deodoro da Fonseca, que está também representada na tela de Pedro Bruno. E Marechal Deodoro foi o primeiro governante do Brasil depois de proclamada a República. E através dessa alegoria, nós podemos perceber que existem alguns fatores que nós podemos observar para além da atitude da proclamação da República. A primeira delas é a pouca participação feminina no Brasil nesse período, tendo em vista que na imagem, na alegoria de Pereira Neto, só existe uma mulher representada na imagem. A segunda delas, a segunda característica que nós podemos perceber nessa alegoria é a participação das elites, através deste senhor que está ajoelhado na frente de Mariane. E a gente pode perceber que as pessoas abastadas que possuíam direitos e dinheiro tinham livre participação no movimento. E a terceira característica que nós podemos observar nessa imagem é a participação do Exército nesse movimento. As elites tiveram o Exército como aliados na proclamação da República. E a última característica que nós podemos analisar nessa imagem é a falta da participação popular. Porque no movimento da proclamação da República houve participação das elites, do Exército e dos governantes que ajudavam os reis em geral. Mas não havia participação nem das mulheres, nem da população mais desfavorecida. Então, nós vamos compreender mais sobre a proclamação da República em um próximo vídeo, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!